Sandro, é difícil a gente sublinhar suficientemente a importância da OTAN nesses últimos 80 anos, no mínimo. E é difícil a gente sublinhar suficientemente o quanto essa questão geopolítica hoje ela é grave. Como apressada, porque a gente vem esse caso a gente está vendo desde que o Trump 2 assumiu, mas ganhou uma dimensão muito mais aguda com a guerra da Ucrânia e agora com a guerra contra o Irã também. Você consegue A gente sempre que fala do Trump usa a expressão fog of war, né? O Trump cria umas neblinas ali que é duro a gente conseguir enxergar através dela. O que você consegue enxergar através dela em termos do que ele pretende fazer com esse pacto militar? William, o que o Trump está fazendo não é uma grande novidade se a gente for olhar para o Trump 45 como presidente e o Mark Rutte, na audiência na Casa Branca, em vários momentos lembrava que vários compromissos que os europeus estavam colocando em execução tinham sido assumidos com o Trump 45 como presidente, né? No primeiro mandato, a partir de 2017. Mas o fato é que o que a gente está vendo aqui é claramente a visão do Trump de que aliados não são parceiros, aliados são quase que vassalos da vontade de Trump e do seu grupo no poder, e que quando ele fala de reajustar o poderio americano na Europa, ele não está, e principalmente com as ideias ali de quem está na elite do Pentágono com ele, né? Então, a Pete Hegseth, secretário de Defesa, o vice-secretário de Defesa de pessoal, que é o general Anthony Tata, o vice-secretário para Política e Estratégia, que é o Elbert Kolbe, que é totalmente a favor do pivô para o Pacífico e da contenção da China. Essas figuras, inclusive, ajudam a entender uma crise que a gente está tendo de novo no Exército americano, que é agora o pedido de a forçada a passagem à reserva do atual comandante supremo aliado na Europa, que é o general Christopher Donoghue. Então, é uma figura com grande respeitabilidade dentro do Exército, uma carreira muito longa dentro das operações especiais e de quase todos os grandes conflitos americanos da Guerra do Golfo para cá. E agora o Pete Hegseth desejou que ele se retire e ele vai ter que entrar com esse pedido quase que imediatamente. Então e é um dos mais vocais apoiadores da Ucrânia que existem hoje dentro do Pentágono. Então isso também mostra a definição de prioridades que esse governo tem. Ele não olha para a Europa como uma parceira, ele olha para a Europa como uma série de estados que deve ser pressionada ao máximo para que sejam aliados americanos que seguem a vontade americana. E a crise em Hormuz deixou isso muito claro. E ainda o Rutte, nessa necessidade de tentar se colocar sempre como um elo entre os europeus e Trump, acabou detonando uma crise agora para a Itália, que ele, na entrevista, disse que a Itália apoiou mais de 500 voos contra o Irã, 500 voos de aviões americanos a partir de bases na Itália. E isso já tem pedidos da oposição italiana para que o governo seja convocado a explicar que voos foram esses, porque a Meloni tinha dito que os voos eram apenas logísticos e de apoio técnico às ações, não eram voos de ataque. Mas agora, com essa revelação, isso fica muito pior. Então, o que a gente está vendo aqui muito claramente Trump está deixando claro para a Europa que, se você quer seguir com a minha proteção, você tem que pagar esse preço. E a questão é que os europeus, toda vez que falam em autonomia estratégica, toda vez que falam em vamos tomar uma atitude, eles vêm falando isso desde 2017, mas a execução desses passos não tem sido tão bem coordenada ou feita assim. É admirável, obviamente, o aumento que eles têm tido nas ações de defesa, mas não é na velocidade nem desejada pelos americanos e nem na velocidade que é necessária para suprir a própria Ucrânia. Então, isso acaba criando um espaço no qual o Trump aproveita e vai pressionando os europeus, né? Tanto que hoje o Rutte falou na coletiva de imprensa, ali no Salão Oval, de que existe o trilhão do Trump, ou seja, 1,2 trilhão de dólares gastos pelos europeus em defesa desde que o Trump assumiu, e que 300 bilhões disso seriam desde que o Trump voltou nesse segundo mandato, ou seja, como 47º presidente americano, em gastos com o complexo industrial militar americano.